Quartas de final da Copa do Brasil começaram pegando fogo ontem. O Flamengo atropelou o Grêmio mesmo jogando fora de casa e com um jogador a menos. O São Paulo empatou em casa 2-2 com o Fortaleza depois de abrir 2-0 no placar. E o Furacão bateu o Santos 1-0. Fala Pitaqueiro, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pitaco é Meu. E ontem começaram as quartas de final da Copa do Brasil 2021. O Santos foi até a Arena da Baixada e perdeu o Atlético Paranaense 1-0, gol do Kaiser, e o time do Fernando Diniz se livrou de tomar um sapeca lá na Arena da Baixada. Era para ter sido demais, o Atlético Paranaense podia ter abrido aí uma vantagem bem mais confortável já no confronto de ontem. No outro jogo da noite, a gente teve São Paulo 2, Fortaleza também 2. O São Paulo, depois da eliminação da Copa Libertadores para o rival Palmeiras, entrou em campo para enfrentar aí o Fortaleza, que é a grande surpresa, o grande destaque. Visitou o São Paulo no Morumbi, saiu perdendo 2-0, 2 gols do Rigoni. Aliás, queria atentar para um fato aqui, né? O Rigoni está deitando e rolando no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma o grande destaque desse time do São Paulo, mas o Rigoni já tem 28 anos de idade, é novo, né, se a gente for considerar, mas para a carreira dentro do futebol já é um jogador com certa experiência, 28 anos de idade, e ele estava atuando no Elche, da Espanha. O Elche, para a gente ter uma ideia, foi o 17º colocado na última temporada do Campeonato Espanhol, ou seja, ficou ali uma posição acima da zona de rebaixamento dos 3 times que caem lá no Campeonato Espanhol. E aí o cara vem para o Brasil e arrebenta. É muito estranho isso, né? Acho que é um ponto aí para a gente avaliar o que acontece que jogador que atua na Europa, quando chega no Brasil, invariavelmente se dá bem, assim, de forma muito rápida. É impressionante. E um jogador que atuava no Elche, convenhamos, o Elche não é uma potência do futebol europeu para o jogador chegar aqui e ir tão bem, né? Tanto não é uma potência e tanto o Rigoni não é isso tudo, que o São Paulo foi lá e contratou. Não foi nenhum time da Espanha que contratou, não foi o Valência, não foi o Atlético de Madrid que teve interesse no jogador, né? O São Paulo foi lá, contratou, pedido do Crespo. Com certeza o Crespo já conhecia o jogador argentino, né? Mas assim, me impressiona a facilidade que ele está encontrando para jogar aqui no Brasil. Acho que isso depõe um pouco a respeito da qualidade do futebol jogado aqui. Mas é isso, 2-0, o Rigoni abriu 2-0 no placar, 2 gols do Rigoni. Segundo gol num passe muito legal do Lisieiro, deu assistência, o lançamento, o Rigoni saiu na cara do gol, fez 2-0. Parecia que o São Paulo ia conseguir um ótimo resultado, mas Thiago Volpi mais uma vez entregou a paçoca, paçocou, falhou feio no gol do Pikachu, uma bola totalmente dele, ele falha, erra bizonhamente. O Pikachu não tem nada a ver com isso, 2-1. O resultado já estava ótimo para o Fortaleza, se a gente for pensar que o jogo da volta é no Ceará e que estava 2-0 no placar, né? O 2-1 do Fortaleza aconteceu já na parte final do segundo tempo, perto ali dos 40 minutos. Mas nada disso. Fortaleza foi para cima e aos 47 ainda achou o gol de empate. Achou não, uma jogada muito bem trabalhada. Assistência do Hernandes, cabeçada do Romarinho, 2-2. São Paulo amarga é um resultado muito ruim, principalmente por ter abrido 2-0 no placar e cede o empate no finalzinho da partida, praticamente no último lance do jogo. E o São Paulo vem de resultados ruins, né? Foi eliminado na Copa Libertadores, está na classificação da tabela do Brasileirão lá na rabeira, na segunda página. Então, assim, um período bem complicado para o tricolor paulista. O Crespo vai ter que se virar nos 30 para colocar esse time no trilho de novo. E o Volpi, mais uma vez, falha no momento decisivo. É impressionante como esse goleiro é irregular. Nunca me convenceu o goleiro Volpi, nem na melhor fase dele. Eu sempre achei ele bem inseguro. Infelizmente, para a torcida do tricolor, mais uma vez, ele falhou. 2-2. O próximo jogo é só daqui a 15 dias, mais ou menos, né? O jogo da volta. Mas o Fortaleza consegue um empate. Lembrando que a Copa do Brasil desse ano não tem a questão do gol fora de casa como critério de desempate, hein? Então é só saldo de gols. Empate 2-2 no Morumbi. Qualquer outro empate, pênalti. Qualquer vitória de qualquer um dos lados,
o time está classificado. E o grande jogo da noite, né, o jogo mais impressionante da noite, lá na Arena Grêmio em Porto Alegre, Grêmio 0, Flamengo 4. Foi um atropelo o segundo tempo, né? Impressionante. O Grêmio começou melhor o jogo, aliás, uma questão aí para o torcedor rubro-negro ficar um pouco preocupado, né? O time do Flamengo deixou de controlar as partidas como ele fazia desde 2019, né? Teve uma sequência de mudanças de técnicos, mas em todas essas mudanças o time continuava com o mesmo propósito de jogo, ou seja, controlar a partir da posse de bola. Mas com o Renato, nas últimas partidas, o Flamengo está sendo um time que tenta resolver muito rápido a sua posse de bola, né? E quando não funciona, fica um jogo de muita trocação, né? Ataque de um lado, ataque do outro, chance de um lado, chance de outro. Assim, é um jeito bem diferente do Flamengo jogar do que a gente estava acostumado nas últimas temporadas. O primeiro tempo foi muito ruim do Flamengo, até os 30 minutos o domínio foi do Grêmio, com certeza o Filipão armou um meio de campo muito ofensivo na marcação, né? Não deu espaço para o meio campo do Flamengo trabalhar, e aí Bruno Henrique e Gabigol quase não receberam a bola, Gabigol saindo muito da área, tentando buscar o jogo, o Bruno Henrique se contundiu, sentiu o músculo da perna direita, acabou sendo substituído no final do primeiro tempo, mas antes disso o Grêmio controlou bem a partida, teve algumas chances, não foi nada, não foi aquele domínio por completo, mas foi melhor até por volta dos 30 minutos. A partir dali o Flamengo segurou mais a bola e aí sim voltou a característica um pouco, lembrou um pouco o Flamengo de um tempo mais recente, que é que fica com a bola quando tem espaço para resolver a posse de bola rápida, resolve, mas quando não tem paciência para controlar o jogo. E aí, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, ele começou a fazer isso, entrou no jogo, o jogo ficou equilibrado, até que, aos 45, o Isla é expulso num lance infantil, bobo demais do lateral chileno, fez a segunda falta para cartão amarelo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, justamente expulso. Antes desse momento da expulsão do Isla, a gente ainda teve 2 pontos importantes aí durante o jogo. Douglas Costa, mais uma vez se contundiu, sentiu a coxa, foi substituído e aí entrou no lugar dele o Ferreirinha. E, como eu já disse, um pouco mais adiante, o Bruno Henrique do lado do Flamengo também se contundiu, também sentiu a coxa e deu lugar ao Michael. Na volta para o segundo tempo, aí tudo mudou. O Renato fez as alterações que eram precisas ser feitas e tudo que ele imaginou, acredito eu, para o time dele funcionou totalmente à risca. Foi impressionante como o Flamengo dominou o Grêmio, mesmo com um jogador a menos. E aí agora é a vez do torcedor do Tricolor Gaúcho se preocupar, né? Impressionante como o Grêmio se entregou na partida. Logo no início do segundo tempo, o Flamengo já se mostrou melhor, ficou mais com a bola, foi para cima, teve uma boa oportunidade com o Michael, escanteio, bola parada, o zagueiro Bruno Viana acabou fazendo 1-0 no placar e a partir daí foi um pesadelo para o Grêmio, porque tudo que o Filipão tentou deu errado. Ele tirou o Lucas Silva, que era um dos bons jogadores que estavam atuando no primeiro tempo, controlando bem o meio de campo, né, fazendo uma marcação um pouco mais agressiva no meio campo do Flamengo, não deixou a Arrascaeta jogar, ele e o Thiago Santos, mas o Filipão optou por tirar o Lucas Silva e colocar um homem um pouco mais adiantado, o Campas. A partir daí, o Flamengo dominou por completo o segundo tempo, teve a bola quando quis, explorou muito bem as costas da defesa do Grêmio. O Rafinha, que jogou na lateral esquerda, né, improvisado, sofreu muito na marcação ali do lado esquerdo da defesa do Grêmio e o Flamengo dominou por completo. Teve várias chances, uma após a outra, de abrir mais o placar, de fazer 2-0 e meio que definir a parada. Mas o jogo foi se encaminhando, indo para o final, até que de repente, a partir dos 40 minutos do segundo tempo, aí virou um atropelo por completo. O Flamengo fez 2-0 num contra-ataque puxado pelo Mateuzinho, assistência do Vitinho, gol do Michael, 2-0. E só lembrando, as alterações que o Renato Gaúcho fez no time do Flamengo, né? Logo no intervalo, ele já voltou com 2 alterações. Como o Isa havia sido expulso no finalzinho do primeiro tempo, ele voltou com o Mateuzinho, que é lateral direito, no lugar do Diego, então já cobriu ali o setor que estava desfalcado com a expulsão do Isla, e ele voltou com outra alteração no meio campo também.
ele voltou com o Thiago Maia no lugar do Arrascaeta. Arrascaeta que foi mal no primeiro tempo, praticamente não apareceu para o jogo. E aí o meio-campo do Flamengo dominou o jogo, impressionante como o Thiago Maia entrou bem, o Willian Arão cresceu demais no jogo, e assim, como outro destaque individual, que além do Vitinho e do Michael, né, que acabaram fazendo gols e sendo muito importantes na condução do time no segundo tempo, Felipe Luiz, esse cara joga demais, é impressionante a capacidade de domínio de território que ele tem, ele sabe todos os atalhos do campo, ele se posiciona sempre muito bem, apesar da idade, raramente é batido, né, no 1 contra 1, porque ele sabe os atalhos, é um jogadoraço ao meu ver. E outro caso, né, de um jogador que na Europa era um jogador de bom nível, mas quando volta para o Brasil a gente vê o abismo de diferença que tem entre o jogo jogado na Europa e o jogo jogado no Brasil. Aliás, por falar nisso, tem um vídeo aqui no canal que eu trouxe uma pesquisa feita pelo Instituto CIES, o Instituto Europeu de Estudos Esportivos, falando sobre a intensidade dos campeonatos nacionais. Fizeram um levantamento de 28 ligas nacionais e aí ranquearam de acordo com a intensidade do jogo jogado nessas ligas. Dá uma olhada, eu vou deixar o card aqui em cima para você conferir. Voltando ao jogo, o Rodinei entrou na segunda etapa, no finalzinho do jogo, ali por volta dos 42 minutos, e no minuto seguinte ele já fez o terceiro gol do Flamengo, 3-0, numa assistência lindíssima do Vitinho. O Vitinho, tão contestado pela torcida rubro-negra, jogou muito bem nessa partida. Aliás, ele vem jogando bem, vem entrando bem, né, nas partidas depois que o Renato Gaúcho assumiu. 3-0 no placar. Depois o Wanderson, lateral direito do Grêmio, foi expulso. Aliás, o Wanderson totalmente destemperado durante o jogo todo, né? Já deveria ter tomado cartão amarelo, pelo menos, em alguns lances durante o jogo, mas no finalzinho só que ele foi expulso. Uma entrada desnecessária com a sola da chuteira no tornozelo do Vitinho, de frente ainda. O juizão estava perto e expulsou, justamente expulso. E o Flamengo ainda teve a chance de, logo na sequência dessa expulsão, uma penalidade máxima depois do VAR chamar o árbitro. Aliás, o juizão, que foi razoavelmente bem na partida, nesse lance ele errou muito feio, né? O lance foi na frente dele, uma falta claríssima em cima do Michael. Ele deixou o lance seguir, mas aí o VAR chamou ele na sequência, ele foi lá na telinha, consultou, penalidade máxima, Vitinho bateu já nos acréscimos, 49, 4-0 para o Flamengo, é a maior goleada sofrida pelo tricolor gaúcho na sua arena, 4-0, assim, uma noite para o tricolor gaúcho esquecer ou, na verdade, lembrar e tomar como lição, né, para não cometer os mesmos erros. Do Filipão, muito mal. Aliás, a escolha do Filipão para tirar o Grêmio dessa situação é uma escolha bem questionável, ao meu ver. Não sei quem é que pode sair ganhando aí dessa parceria. O Filipão, ao meu ver, não vai ganhar nada, mesmo que ele consiga tirar o Grêmio dessa situação complicada que o Grêmio está. É lógico, se o Grêmio vai no Maracanã e consegue a remontada, né, desse 4-0, aí é histórico, mas convenhamos, vai ser muito difícil. Ontem, tudo que o Filipão tentou a partir do segundo tempo, a partir do Grêmio ter a vantagem numérica em campo, tudo deu errado. Do outro lado, tudo que o Renato Gaúcho tentou foi cumprido à risca e deu muito certo. O time dominou por completo, nem parecia que tinha um jogador a menos em campo. Foi impressionante o domínio do rubro-negro em cima do tricolor gaúcho. 4-0, fatura praticamente liquidada. Daqui 15 dias tem a volta no Maracanã e o Grêmio vai ter que escalar uma montanha aí para tentar reverter esse placar. Lembrando que hoje ainda tem o último jogo dessa fase, dessa primeira perna das quartas de final da Copa do Brasil, Fluminense e Atlético Mineiro. Depois deles terem empatado no Brasileirão 1-1, agora tem o jogo da ida na Copa do Brasil. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações também, tudo que vocês já estão acostumados, mas é muito importante aqui para o canal. A gente está rumo aí aos 500 primeiros inscritos, estamos no comecinho, mas com fé vai dar tudo certo, beleza? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e aquele recado de sempre: se o juizão apitou, tá apitado. Então levanta a cabeça, bola pra frente, segue o jogo, bom futebol e até o próximo vídeo. Um abraço!